E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana Emerson na área, bom dia, oitava série, tudo bem com vocês? Vamos começar essa manhã corrigindo aquela atividade de ontem, vem comigo para você entender o que era para ser feito, beleza? Página 100, nós vamos fazer a atividade número 54, é um desenho parecido com esse. O que o desenho pediu? Olha só, utilizando a régua, construa a figura simétrica em relação ao eixo a seguir. Então essa linha pretinha que você está vendo aqui, ó, vou mudar ela de cor, ó. Tá vendo essa que tá piscando aí? Essa é a linha, é o espelho, é onde você vai desenhar a simetria. Então, essa figura aqui, ela vai passar para o outro lado como se fosse um espelho. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar a sua régua, tá, ó. Régua bonitinha. Observe que a régua tem um ponto zero aqui no início. Esse ponto zero, nós vamos colocar aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, fazendo... Vou desenhar aqui como se fosse a régua para você entender. Ó. Imagina que esse retângulo aí, ó, que eu coloquei de cinza, seja a régua. Então você vai medir a régua aí, ó, do ponto zero. Ó. Deixa eu desenhar aqui as marquinhas. Ó, várias marquinhas para você entender que é a régua. Então você colocou o ponto zero aí, você vai contar 1, 2, 3, 4. Aqui chegou no 4, quase, né? Quase no 4. Então essa mesma medida aqui, ó, tá vendo? Eu vou até marcar de vermelho aqui para você entender onde está essa medida, ó. A medida foi exatamente nesse pontinho aqui, vou pôr de verde. Olha lá, pontinho verde, beleza? Desse ponto até aqui foi em cima do verde. Então eu vou pegar a régua, vou colocar em cima da linha, ó, pus a régua em cima da linha, tá vendo? Onde que está o ponto verde? Está lá na frente. Aí você vai pegar o seu lápis e vai desenhar uma bolinha aqui. Vai pegar lá e fazer um pontinho mesmo, tá? Com seu lápis, sua caneta, você vai fazer um pontinho qualquer aí. Por que esse pontinho? Porque aí você sabe que esse ponto preto aqui e esse ponto azul aqui, ó, eles são simétricos, eles estão à mesma distância. Isso a gente vai fazer com todos os pontos. Aí você vai pegar agora esse ponto aqui, ó. Coloca a régua nele, tá vendo? O primeiro risquinho da régua aqui, o outro deu nesse lugar aqui. Deixa eu fazer a marcação na régua também. Ó, fiz de rosa. Então, vou pegar a régua, vou colocar de novo em cima da linha aqui. E vou lá no pontinho rosa, eu vou fazer outra bolinha. Ó, fazer de rosa também. Então, eu já fiz os dois primeiros pontos, tá vendo? Quando você fizer isso com todos os pontos, você vai ter exatamente o mesmo desenho. Deixa minha régua ali que eu posso precisar dela depois. Você vai ter exatamente o mesmo desenho de maneira simétrica, a mesma distância. Seu desenho vai ficar mais ou menos assim, tá? Exatamente a mesma distância do eixo. Tem que fazer a figura espelhada, tá? Não se esqueça aí. Vai ficar mais ou menos assim o seu desenho. Quando você for para a figura 2, o que ele pediu aqui na 55? Faça a translação. Translação é a figura simplesmente andar para o lado, para cima, para baixo. Eu quero que você observe a letra J. Ele falou, a atividade diz que era para você observar o ponto J, ou seja, nós temos o J aqui embaixo, que é o ponto original, e nós temos o J' aqui do lado, tá vendo? J'. Se você observar na sua apostila, tá do mesmo jeito. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua, ó, peguei a régua aqui, trouxe para cá e vamos medir. Você vai medir, ó. Você vai colocar a régua com a mesma inclinação em todas as aferições, tá? A régua não pode ficar torta, tem que ficar sempre uma linha paralela à outra. Então você vai medir, ó. Daqui, deixa eu arrastar a minha linha rosa para cá. Deixa eu apagar a verde para não me confundir. Então, ó, do ponto J até o ponto J' está em cima da linha do pontinho rosa, beleza? Fiz a medida na régua. Eu vou fazer isso em todos os pontos, ó. Coloquei aqui no próximo ponto, tá vendo? Lá no pontinho, lá no marquinha rosa, que no seu caso aí você vai estar trabalhando com um número qualquer, que eu não sei qual é a medida. Você vai colocar, beleza? Mais um aqui. Ó, vou colocar mais um aqui em cima. Esse aqui também. Você vai fazer isso nos 4 pontos. Vai fazer 4 bolinhas. Olha lá. Fiz os 4 desenhos, tá vendo? Esses 3 pontinhos aqui em cima foram os que eu fiz agora. Olha lá. Então tem o J' que já estava, mais os 3 que eu acabei de fazer. Aí você pega a sua régua e liga esses 4 pontos. Aí você vai ter a nova figura, a translação, a partir do ponto J.
beleza? Fizemos a 55. Agora a 56, ela é um pouco mais difícil do que as outras para desenhar. Precisa do compasso. Pessoal, se você não tem compasso e não conseguiu fazer, não fica triste, tá? Não tem problema nenhum. Se você tiver o compasso, quer fazer o teste, vamos lá, vamos fazer. Esse aqui, como ele é muito pequenininho, fazer naquele esquema de linha que eu fiz aquele dia é muito complexo, porque ele é muito pequenininho, é muito fácil de errar. Aqui a gente precisa medir 60 graus, primeiro lugar, só com o compasso, você já sabe fazer isso. Pega o vídeo das aulas passadas ou volta a apostila algumas páginas aí que está explicando como fazer o ângulo de 60 graus. Você não precisa de transferidor, então só o compasso já é o suficiente. O que você vai fazer? Você vai pegar o compasso. Eu não consigo desenhar um compasso aqui, tá? Só que fique claro isso. Vou desenhar meu compasso de azul para você entender, ó. Você vai colocar a agulha do compasso em cima desse pontinho pretinho aqui, ó. Beleza? Agulha do compasso. E vai colocar o outro lado do compasso. Deixa eu fazer de vermelho para você entender. Esse vermelho aí é o lápis do compasso, beleza? E o lápis do compasso você vai colocar aqui, ó, em cima do outro pontinho. Então seu compasso vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Ponto, a agulha aqui em cima desse ponto O, a atividade chamou de ponto O, e o lápis aqui. Então você pode desenhar, pode fazer um círculo, não precisa ser um círculo, vou te explicar por quê. Deixa eu colocar o centro aqui, ó. Se você fizer um círculo com o compasso, seu círculo vai ficar assim, ó, passando em cima do ponto, tá vendo? Vai fazer um círculo. Você vai fazer a mesma coisa com os outros. Você vai colocar o lápis aqui depois, ó, tá vendo, ó? A agulha sempre vai ficar aqui, isso não vai mudar, beleza? Esse aqui é o ponto de origem. Aí você vai desenhar outro círculo. Quando você desenhar um outro círculo, ele vai ficar assim. É óbvio que não vai caber na sua apostila, mas o que eu quero te dizer? Não precisa ser um círculo, pode ser só um pedacinho. A gente vai precisar só de um pedaço dele. E depois você vai fazer mais um, ó, nos 3 pontos. Então, é a agulha no ponto O e o lápis marcando os 3 pontos. Depois que você marcar esses 3 pontos, você precisa aferir um ângulo de 60 graus em cada um deles. Então, observe o seguinte, ó. Essa linha aqui, ó, o primeiro que a gente fez, esse aqui, correto? Ó. Deixa eu colocar um risco vermelho para você entender. Olha só, esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Essa linha aqui, você vai precisar marcar um ângulo de 60 graus. Então, você vai vir aqui, ó, vai marcar um ângulo de 60 graus. Lembra que 90 está aqui, beleza? Ó, eu vou fazer de 90 graus, que é mais fácil para mim que tá fazendo no computador aqui. Eu consigo medir um ângulo de 60? Consigo sim. Eu consigo vir aqui e marcar um ângulo de 60 graus. Beleza, esse ângulo aqui tem 60. Então, linha vermelha, ângulo de 60 graus. Beleza, já fiz. Quando você fizer isso, fiz com o primeiro ponto, você vai desenhar uma bolinha. Ó. Aí aqui você desenha uma bolinha. Então, a gente tem o primeiro ponto, vou fazer uma bolinha laranja. Ó. Essa bolinha laranja é a minha rotação de 60 graus. Então, observe que a agulha estava aqui, o lápis estava aqui e você girou com o compasso até aqui. Ou seja, você não precisa desenhar a circunferência inteira. Se você fizer só esse pedacinho aqui, ó, já está bom. Só esse pedacinho. Por que eu fiz a circunferência inteira? Para você entender que essa figura laranja aqui, esse triângulo, ele vai girar nessa posição, onde ele está aqui. Deixa eu voltar aqui porque eu excluí o meu último círculo. Aí. Esse triângulo bonito aí que a gente está trabalhando, ó, vou pôr o ponto de rotação dele aqui, então ele vai girar aqui, ó. Observe que os 3 pontinhos dele, tá vendo? Não vai sair da rota da circunferência, ela vai girar aqui. Então você tem a figura original, que está nessa posição, e você vai girar essa figura mais ou menos 60 graus. Vai ficar mais ou menos assim, ó, o seu desenho, beleza? A figura vai girar mais ou menos 60 graus. Esse ângulo formado aqui, ó, se você fizer esse pequenininho aqui, ele tem que possuir 60 graus. Aí quer dizer que o seu desenho está certo, se isso aqui der certo. Quando você fizer o próximo, ó, esse aqui ligado a esse aqui, ó, também vai medir 60 graus, tá? Todos os pontos correspondentes vão medir 60 graus. Aí você fez uma rotação.
beleza? Esse é mais difícil de fazer um pouquinho. Se você conseguiu, manda foto, eu quero ver o seu desenho, quero ver como é que você fez, beleza? Olha só, pra gente finalizar, a apostila, na verdade, porque a gente já acabou toda a matéria dessa primeira parte, vamos para a página 101, tem mais algumas atividades para a gente fazer, para a gente poder finalizar esse tema, ok? Então, anota aí, página 101, deixa eu tentar anotar de um outro jeito hoje. Página 101, vamos fazer as atividades 3, 4 e 8, beleza? 3, 4 e 8. Aí, ó. Bonitão? Página 101, 3, 4 e 8. Essas atividades devem ser enviadas junto com os desenhos da aula passada. O que você conseguiu fazer, tudo bem? Precisa ser todos. Se não conseguiu nenhum, não manda nenhum, mas eu quero ver se você tentou, mesmo que tiver feito errado, não tem problema, eu só quero ver o que você fez, ver como você tentou, o que você entendeu dessa matéria, beleza? Manda para mim seu desenho para eu dar uma olhada. E manda também essas 3 de hoje. Prazo, pode mandar até a próxima aula, brincadeira. Prazo para enviar até o final de semana, sem problema nenhum. Mas para você fazer, sempre faça nesses minutos que sobram, né? Porque nós temos 1 hora de aula, então eu sempre deixo tempo para você fazer. Ah, professor, eu não consegui fazer. Pô, tá mentindo, porque eu sempre deixo pelo menos aí 20 minutos, 30 minutos para você poder fazer as atividades e eu passo 3, 4 atividades que dá para fazer dentro do tempo. Então isso para mim aqui é muito controlado para você não ter reclamações que teve que fazer isso à tarde, teve que fazer à noite, tá? Então eu sempre deixo o tempo de sobra. Pode fazer agora e mandar até o final de semana, sem problema nenhum. Olha, fiquem com Deus, excelente estudo, até a próxima, tchau, tchau, fui!